Muito bem, você já leu a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4? Paulo fala uma verdade e associa essa poderosa verdade a um aspecto eterno. Ele fala sobre um Deus que há de julgar os vivos e os mortos, e ele pede a Timóteo que, em detrimento desta verdade celestial, pregue a palavra. Pregar a palavra de Deus é, sem dúvida nenhuma, uma das prioridades da igreja. Agora eu quero te fazer essa pergunta: como? De que forma fazer a boa pregação da palavra de Deus em tempo e fora de tempo? E a ideia que nós queremos lhe pedir é: venha somar conosco no aspecto de que todo bom cristão precisa ter domínio das Sagradas Escrituras, e eu preciso ler, explicar e aplicar o texto. Some conosco, hermenêutica, a arte de interpretar. E quando você fizer assim, você descobrirá o quão bom é ler um texto e não falar apenas daquilo que se viu. Melhor do que falar apenas do que está escrito é conseguir traduzir todas essas verdades, quer sejam sociais, quer sejam familiares, quer sejam espirituais. Elas precisam ser assimiladas, elas precisam ser absorvidas. Eu absorvo essa verdade e, consequentemente, depois de processá-las, consequentemente vivê-las, eu então passo a falar delas com muita clareza e muita propriedade. Venha conosco estudar hermenêutica, porque você terá o privilégio de aprender as questões fundamentais e definitivamente fugir desses elementos: pluralismo, secularismo, relativismo, pragmatismo religioso. Essa triste condição a que a sociedade foi submetida por conta do iluminismo, onde as pessoas olham para tudo e não questionam apenas, elas definitivamente se impõem. E eu me pergunto, quais são os elementos que um ser humano tem para poder justificar conhecimento acerca de Deus, se não for as Sagradas Escrituras. E mais do que isso, a Bíblia vai dizer que toda esta revelação nos é dada porque Deus nos permite. Se não houver um profundo relacionamento com o Eterno, certamente faltará informação para se falar acerca das verdades espirituais. O nosso Núcleo Teológico Palavra Andada convida você para estudar conosco. E eu vou dizer de antemão, de pronto, a igreja não cresce se não tiver palavra de Deus. Por isso Paulo vai dizer: pregue a palavra. Não basta falar o que a palavra está dizendo. Não basta ler o texto e falar sobre a história. A pregação não é apenas uma boa exposição de história. Pregar a palavra de Deus é muito mais. Hermenêutica. Venha estudar, interpretar o texto e, se apropriando dele, fazer com que a sua igreja, com que os irmãos que te ouvem sejam cheios de vida. Porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Shalom.